Pessoal, boa noite pessoal de Goiânia, boa noite pessoal de Brasília. Gostaria, diante da gente iniciar, boa noite pessoal da TV Ibis. Antes da gente começar, o pessoal que está presente, desligar o telefone celular, por favor. Nós tivemos uma pequena pausa semana passada, retornamos e vamos ver se agora a gente aprofunda o nosso tema até chegar na constelação familiar. Então vamos iniciar através da nossa prece. Todo mundo se preparar para que nós possamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, amado e querido Mestre, nós te agradecemos, Senhor, a tua presença entre nós. Te pedimos que nos oriente, nos inspire, ajuda-nos a fazer o melhor, que a tua presença nos enriqueça em todos os momentos. Que assim seja. Pessoal, vamos retomar o nosso tema a partir do nosso ponto de origem. Nós começamos aqui a estudar sobre campos, né? E fizemos uma correlação entre o campo e o campo eletromagnético, o campo da força fraca, da força forte, e o campo existente na natureza, por exemplo, o campo da gravidade, e mostramos que existem inúmeros campos que regem a nossa consciência. Então nós podemos mostrar que a nossa consciência é formada de inúmeros campos. Um destes campos é o campo familiar, o campo em que todo o conteúdo da família, seja família encarnada ou desencarnada, faz parte do nosso psiquismo, está presente no nosso psiquismo. E em determinado momento nós vamos assimilar esse campo e repetir condutas de pessoas antigas que já fizeram parte e integraram a nossa família, ou aquelas que inclusive estão integrando. Dessa forma, nós começamos a estudar um pouco além de onde é que origina esses campos. E começamos então a estudar a teoria da queda, mostrando que existe dois sistemas, dois grandes mundos, vamos dizer assim. Um universo representado, que o Balde deu o nome de sistema, que significa o universo do espírito, ou paraíso do espírito, ou seja, a verdadeira criação, e o universo transitório, por mais belo e imenso que ele seja, que é o universo material do qual nós fazemos parte. Esse universo material surgiu como uma contraparte do sistema a partir de uma queda ou contração da consciência. E a partir daí nós começamos a estudar de que a matéria e o espírito é a mesma substância em diferentes estágios. A matéria no seu estágio negativo, na polaridade negativa, e o espírito na sua polaridade positiva. Dessa forma, se tudo é consciência e tudo está evoluindo, dessa maneira nós não precisamos ficar discutindo dualismo. Por que razão? Porque a matéria, a substância é a mesma. O que modifica é apenas os seus aspectos, seja no seu aspecto de forma, seja no seu aspecto de expansão. Espaço, tempo, átomo, animal, vegetal, mineral. O homem nada mais representa que diferentes estágios do processo evolutivo e da mesma substância transitando de uma forma para outra. Dessa forma, então, nós começamos a estudar e vimos que nós somos constituídos não só de duas particularidades, ou seja, nós estamos hoje encarnados, mas sabemos também que nós vivemos a vida de desencarnado, ou seja, nós vivemos a vida de quem está na Terra, num corpo, mas também vivemos a vida do Espírito. Essa vida do Espírito, a vida espiritual que as pessoas chamam, nada mais significa a mesma vida no sistema. Nós devemos levar que colônia espiritual, mundos superiores, mundos regenerados, mundos felizes, se está no antissistema, ainda é antissistema. Então a nossa natureza é dual. A gente vive a natureza do mundo espiritual e vive a natureza humana. Mas nós também começamos a mostrar que nós vivemos as duas naturezas. A natureza sistêmica, do onde nós nunca saímos, e a natureza antissistêmica. A natureza antissistêmica, nós estamos aí no nosso psiquismo, o consciente, o inconsciente, mas dentro desse inconsciente existe também a natureza sistêmica, do qual nós participamos diariamente sem perceber. Por quê? Porque aquilo que nós falamos aqui naquela tese que o
que o Ken Wilber levanta, que é muito bacana. O inconsciente não quer dizer que o inconsciente não seja consciente. Nós é que não temos percepção dele. E nós começamos a mostrar aqui que nós temos uma vida sistêmica e uma vida antissistêmica. E nós participamos dessa natureza. E dentro dessa natureza nós mostramos que nós vivemos o dia a dia como se fosse uma respiração. Ora inspiramos, ou seja, expandimos a consciência, e ora contraímos. Em outras palavras, nós pegamos o mecanismo do átomo e começamos a mostrar que tudo na natureza aparece e desaparece. Até falei aqui como espécie de vagalume. Lógico que o vagalume acendendo e apagando, ele está dentro do tempo. E eu quero dizer aqui que, na verdade, isso acontece dentro do simultâneo, dentro da sincronicidade, dentro daquilo que a própria teoria da relatividade prevê, a simultaneidade de eventos. Ou seja, ao mesmo tempo. Logicamente que é mais difícil da gente compreender, mas é como se fosse um balão que expandisse e contraísse fora do espaço-tempo, e não num tempo muito rápido. Dessa forma, então, nós estamos o tempo todo dentro do sistema. Então, na hora que a gente mergulha no sistema, a gente faz a nossa consciência expandir e recebe os impulsos divinos. São esses impulsos divinos, traduzidos na forma de graça, que cria todo o processo de insaciabilidade, que gera todo o processo de evolução. E mostramos também que possivelmente é dentro desse impulso que a corrente de pensamento que nos une é criada. E começamos a mostrar isso através do Horta, como se fosse um salto quântico. Ou seja, um elétron. O que é? Vai chegar aí, eu vou chegar nele. Tá, olha o número do slide para mim. Então nós mostramos aqui que na última aula... Slide 63, André. 103, André. Tudo bem? André, tudo bem? Não. 63. Tá assim, R1, R2, E1, E2, tudo bem? Muito bem, então nós mostramos aqui, através do livro do Horta, que ele mostra o seguinte, ele mostra lá, num círculo, uma elipse, R1 e R2. E o elétron passa de E1 para E2 sem passar no intervalo. Por exemplo, ele desaparece num ponto e aparece no outro ponto. Tá claro? Isso é conhecido como salto quântico. Mas isso não é apenas a propriedade do elétron, de todos os elétrons do universo. É uma propriedade do ser, da substância, da consciência. Então, isso significa que nós já existimos em vários locais ao mesmo tempo. É aquilo que eu falei assim, no futuro a gente vai começar a redimensionar a definição de mediunidade. Porque possivelmente a mediunidade não há necessidade de eu sair de um ponto A para ir para um ponto B. Na verdade, eu já existo no ponto A e já existo no ponto B. É só uma questão de tomada de consciência do conteúdo existente. Porque se nós pegarmos tudo aquilo que nós falamos até hoje no nosso curso, nós vamos ver que tudo que nós falamos até hoje no nosso curso mostra que tudo existe dentro de nós. Se o universo é holográfico, a nossa consciência também é. E se a imagem de tudo que existe, inclusive de todos os seres, existe dentro de nós e nós existimos dentro dos outros seres, significa que nós temos a consciência de tudo isso. E nós estamos presentes no universo, seja ele sistêmico, seja ele antissistêmico. Seja o universo primordial, seja o universo secundário. Seja o universo do espírito ou seja o universo da queda. Nós estamos inclusos dentro dele. Nós não temos percepção. Dessa forma, esses saltos descontínuos, certo? Dentro daquele princípio que nós já falamos aqui de não localidade, certo? De simultaneidade, onde todos os seres estão inclusos em todos os seres, nós não temos a consciência, mas nós temos a manifestação. Então, dessa forma, nós só precisaríamos ter consciência, porque nós já ocupamos ao mesmo tempo todo esse universo. No momento que nós tomarmos consciência disso, nós teríamos a percepção local.
sem necessidade de haver um deslocamento. Seria uma percepção consciencial. Está claro? Entendido? Microfone para a pergunta. Diga, Joãozinho. Meu nome é João Pedro e só de quanto é só uma teoria já é provado? Eu não estou ouvindo. Ele quer saber se é uma teoria ou se isso já está provado. Não existe nada provado, Joãozinho. Tudo é teoria. O que você chama de provado? Provado é um conjunto de cardume que pensam como assim. Não. Provado é um cardume de pessoas que pensam igual fala que está provado. Não, nós estamos dentro de um campo de teoria imenso. Certo? Esse campo de teoria transcende a visão de provado, porque ela passa a ser uma percepção interior. Entendido? Agora, nós caminhamos para mostrar que isso existe na natureza. E dentro das teorias científicas, em relação ao átomo, já existe muita coisa que diz que é assim. Ok? Muito bem. Então, se nós existimos ao mesmo tempo em vários locais, nós temos uma espécie de respiração. Na grande síntese, sua voz fala assim: a respiração do universo é a respiração do átomo. Vamos colocar essa respiração como um processo de expansão e um processo de contração. Um processo de expansão e contração. Isso acontecendo milhões de vezes durante o nosso dia. No processo de expansão, nós entramos em contato com a nossa natureza verdadeira, a nossa natureza sistêmica. No processo de contração, nós entramos em contato com a nossa história evolutiva e involutiva. Na hora que a gente entra em contato com a nossa história evolutiva e nossa história involutiva, o que nos retém da forma que nós estamos é o condicionamento. Então, o maior problema que nós temos na nossa estrutura psíquica é o condicionamento. Porque a cada dia dava para a gente ser novo. A cada momento dava para a gente ser novo. A cada momento daria para a gente ter vários insights. A cada momento daria para a gente ter visões do universo. Nós não temos unicamente porque nós nos condicionamos a não ter. Aqueles que começam a quebrar o condicionamento, nós chamamos de santo. Nós chamamos de poeta. Nós chamamos de gênio. O que são esses gênios? Aqueles que estão quebrando o condicionamento e passando a ter percepção daquilo que ocorre no inconsciente. Mas nós nos medimos pela tábua rasa do condicionamento. É como se nós a todo momento estivéssemos sendo feitos. Daí a gente entender aquela passagem de Jesus que eu falei aqui. Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Ou seja, na verdade, a cada momento nós estamos sendo criados. Não existe uma criação feita por Deus que tornou-se estática, com Deus fora dessa criação e ela evoluindo por si mesma. Não, tudo no universo se faz a cada momento. Então pensa em todas as forças universais, inclusive a força da consciência, ela é feita a cada momento. Então, na verdade, existe uma mudança imensa. A cada momento tudo é novo. Resultado das interações entre todos os seres e todas as coisas. E se tudo é consciência, nós podemos dizer então que tudo está em interação. Essa interação a cada momento cria o novo. E tudo é feito a cada momento. Essa força que controla tudo isso, nós podemos chamar de consciência cósmica. Nós podemos chamar de Deus. Nós podemos chamar de Pai. Mas é uma força viva que coordena todos os fenômenos do universo, seja eles os do sistema ou dos antissistema, integrados num campo único, sendo feito a cada momento. E nós participamos dessas duas naturezas. A natureza sistêmica, do qual nós não temos consciência nenhuma. E a natureza antissistêmica, que a gente só tem consciência dos fenômenos da personalidade. Estamos longe de ter consciências superiores. Quando a gente começa a ter consciência, a nossa mente vai dilatando. E o nosso mundo interior passa a ter um verdadeiro significado. Então, o campo de experiência da nossa verdadeira natureza é o campo interior. Então, o mundo interior, ele é real. Onde ele começa? Ele começa na imaginação infantil.
Então, quando nós vemos a criança movimentando-se dentro do campo da imaginação, daí Emmanuel dizer que a imaginação é uma das coisas mais preciosas que existe na face da Terra, é ali no mundo interior que está começando o processo da respiração, que à medida que a gente vai crescendo, a gente transforma aquilo em fantasia e larga de mão. Mas, na verdade, é a nossa natureza intrínseca. Aqueles que dão continuidade ao mundo interior, vai fazendo autodescobertas, que vai levar, então, a um processo de visão mais ampla. Essa visão mais ampla, todos nós podemos ter, mas nós estamos condicionados pela nossa forma mental e pela nossa natureza psíquica. Então, o maior mal que nós temos de enfrentar, nada mais é do que o mal do condicionamento. Tá claro? Pessoal de Goiânia, pessoal da internet, pessoal de Brasília, alguma pergunta? Então, todos nós, pegando o salto quântico como... Ok. Oi, Dalô, como vai? Eu estou bem, velho. Olha, vamos colocar o seguinte, olha. O espírito... ele está perguntando o seguinte, que a nossa mente está no passado ou está no futuro? A consciência está no agora. Qual a diferença disso? Pessoal, presta atenção. Quando eu falo em mente, dentro aqui do nosso curso, lógico que mente tem 1000 maneiras de defini-la. Eu vou definir em nosso curso. Quando eu falar em espírito, eu estou falando no ser original, naquele que é um. Eu estou definindo espírito como Paulo de Tarso define. O espírito é um. É aquilo que eu já falei 1000 vezes aqui no nosso curso. O espírito é individualidade, totalidade, unidade e Deus. Então o espírito é um. Quando eu falar em espírito nesse sentido, e não como uma entidade que sobrevive ao corpo físico, eu estou falando de espírito nessa definição. Quando eu falo em queda, eu falo em consciência. Porque o que é a consciência? É a contração da nossa natureza espiritual, do espírito. Então, à medida que nós fomos contraindo dentro do campo da individualidade, nós fomos formando várias consciências. Dentro dessa consciência existem vários seres. Então, por isso que eu posso falar em níveis diferentes de consciência. Níveis que começam nível 1, 2, 3, 4, 5, até o nível N. Ou, se eu quiser caracterizar isso, eu posso falar o nível do arcanjo, o nível do serafim, o nível do anjo, como fez a Igreja Católica, que classificou muito bem a partir da definição de Paulo de Tarso. Eu dou uma ideia, porque a gente só está centrado na individualidade. Mas nós mostramos que nós temos uma evolução individual, nós temos uma evolução coletiva e nós temos uma evolução em Deus, ou seja, a evolução da graça. A evolução individual, ela vai do ego ao self. A coletiva vai eu e o próximo à totalidade, e em Deus vai da negação ao amor divino. Então, dentro desses 3 campos, nós vamos desenvolvendo, saltando de um nível de consciência para outro nível de consciência. Então, a natureza real, Darlô, é não temporal. O tempo é uma doença. Então, nós podemos brincar o seguinte, que o tempo é a doença da eternidade. Entendendo a eternidade como um não tempo, e não como um tempo longo. O tempo só surgiu com a queda. Então, todo o fenômeno ele é simultâneo. Devido à dificuldade do nosso campo mental, que é lento, nós vimos isso passando como se fosse um quadro de cinema. O quadro passado a gente chama de passado, o quadro deste momento a gente chama presente, e o quadro que vai acontecer no futuro. Mas todos os quadros já estão integrados. Aí a pessoa muitas vezes quando fala tempo e espaço, ele confunde tempo e espaço com livre-arbítrio. Como é que está previsto o livre-arbítrio se o passado e o presente já são integrados? Porque acha que nós temos um determinado momento que nós tivemos uma decisão. O livre-arbítrio nós tivemos na hora que a gente fez a escolha de contração da consciência. Todos os outros livre-arbítrios é consequência dessa escolha. Então, no campo mental, nós não temos livre-arbítrio, nós temos vontade, nós temos desejo. Livre-arbítrio é a escolha primordial.
Logicamente que essa vontade, esse desejo expressa conteúdos do livre-arbítrio. Mas a maioria das vezes ele expressa conteúdos de condicionamento. É aquilo que fala, a minha natureza é assim. Não, a sua natureza não é assim. Você que acredita que essa maneira de ser sua é válida. Então a maioria das nossas escolhas é reflexo condicionado. Por isso que tem essa discussão infinita entre livre-arbítrio e determinismo. Já falei aqui várias vezes que dentro do nosso curso que só existe livre-arbítrio. Determinismo é as nossas escolhas passadas. O livre-arbítrio é a única coisa que existe, porque se Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas no amor, ora, então o amor é liberdade plena. Então só existe livre-arbítrio. O determinismo é o livre-arbítrio gasto. Agora, dentro do livre-arbítrio, o livre-arbítrio real é a escolha entre o sistema e o antissistema. Depois que a gente contrai, nós vamos ter o livre-arbítrio secundário, terciário, quaternário, seja lá o que for. E ainda temos de entender que temos o livre-arbítrio do plano espiritual em relação ao livre-arbítrio do plano físico. Então, o nosso livre-arbítrio aqui no plano físico, vamos dizer que ele é apenas pendular. Ele movimenta lateralmente. Mas verticalmente, certo? Esse livre-arbítrio é uma conquista de estágios da consciência. Agora, o que acontece conosco? Se tudo está sendo feito a cada momento a gente se faz. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio é verdadeiro. Mas como os fenômenos são simultâneos, você apenas vai escolher a onda de probabilidade onde você vai colocar a sua vida. Porque todas elas são possíveis. Então, vamos supor, por exemplo, que eu tenha ondas de possibilidade, 100 ondas de possibilidade de fazer o mal. Tenho tantas ondas de possibilidade de fazer o bem. Se eu escolher o mal, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde eu vou passar pela onda de probabilidade do bem. Eu só vou fazer o tempo ser maior, o meu tempo de ilusão ser maior. Compreende isso? É por isso que Jesus falou, nenhuma ovelha se perderá. Porque se tudo é simultâneo, o amor é simultâneo. E se eu escolho na minha consciência, lembra aquilo que eu mostrei aqui, do nosso cubo? Se hoje eu escolho uma posição, automaticamente eu já projetei para o futuro a posição que corrige essa hoje. Porque a justiça divina é automática. Então eu escolhi esse caminho, por exemplo, eu vou seguir esse caminho aqui, ó. Escolhi esse caminho. Vamos supor que esse caminho seja de maldade. Não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde eu pego o caminho lá de cima da bondade, não tem como. Então, é como se fosse esse fenômeno que tem, delay, né? Esse fenômeno que tem hoje em dia, né? Que você pega na comunicação. Um tempo, como acontece com a TV Ibis, entre o slide aqui e a TV, acontece um tempo de atraso. Esse tempo de atraso, na verdade, é o que a gente chama de passado e de futuro. Mas, na verdade, a todo momento nós podemos fazer qualquer escolha. E se nós compreendermos isso, nós sabemos que nós podemos fazer qualquer escolha. E a escolha que nós fizermos vai nos levar invariavelmente ao bem. Por isso que fala que o mal está a serviço do bem. Porque o mal, no momento que eu faço, eu me especializo, desenvolvendo uma capacidade. Fala, então quer dizer que eu evoluo fazendo mal? Sim, senhor. Olha todos nós que estamos aqui, evoluímos fazendo mal. A noção de bem está começando a entrar na nossa cabeça agora. Então você pega, por exemplo, uma pessoa que faz o mal. Ela fazendo o mal, ela desenvolve, por exemplo, o poder de coordenar e dirigir pessoas. Amanhã, na hora que ela inverter na polarização da própria consciência, aquela qualidade de coordenar e dirigir pessoas vai estar dentro dela como uma virtude no campo do bem. Agora, o que acontece? Dentro da lei, cada caminho escolhido gera uma consequência. E nós somos responsáveis por essa consequência. Para entender melhor, Dalô, vamos pegar um ponto central, e desse ponto central nós vamos tirar várias linhas. Vamos pegar um ponto aqui, e desse ponto vamos tirar várias linhas. Tá claro? Ou seja, independente da linha que você pegue, seja a linha A, B, C, D, E, F, G, você caminha para um centro.
E a linha que você pegar gera consequências automáticas na sua consciência, que mais cedo ou mais tarde faz você refazer o que você está fazendo agora. Então, passado, presente e futuro passa a ser apenas uma questão de não percepção da totalidade. Oi. Então, a mente eu posso classificar como se fosse imagens congeladas. Ou, Darlô, é isso aí. Eu poderia classificar que a mente é um conjunto de imagens que nos rege. É por isso que quando você vai estudar constelação familiar, o Bert Hellinger fala o seguinte: é uma questão de você ordenar as imagens. É exatamente assim que eu compreendo, Darlô. Ou seja, na verdade a gente congela imagens e quer viver aquela imagem dentro daquele conteúdo. Isso é o condicionamento. Se eu permitisse imagens novas, eu teria destinos novos. É aquilo que Krishnamurti fala tão bem: dê uma chance ao novo. Como a gente é regido pela mente, e eu quero lembrar aqui que a mente é apenas um dos aspectos da nossa personalidade, né? Existem aspectos muito maiores. Nós poderíamos começar a entender que a mente é como tempo e espaço. Nós temos a mente pontual, nós temos a mente linear, nós temos a mente de superfície, nós temos a mente de volume, nós temos a mente de supervolume. Então pensa na mente como um processo que também vai se transformando. A mente ela pode ter vários aspectos. Tem gente que pode estar numa mente superficial, como seria as duas dimensões do espaço. Tem mente que pode ser volumétrica. Então a mente vai alcançando vários campos. A mente é o processo pelo qual nós vamos evoluindo em busca da consciência cada vez mais plena. Eu até brinco, eu falo que no futuro o nosso pensamento desaparece. Que o pensamento é apenas a fotografia de um fluxo vibratório. Então pensa o seguinte, pensa você tirando foto uma atrás da outra. Essas fotos você chama de mente. Mas na verdade, a mente é um fluxo. É um fluxo que você só toma consciência quando materializa. Aqui em Brasília agora está chovendo. Então vamos dizer o seguinte: estava ocorrendo uma centena de milhares de fenômenos antes que a chuva se materializasse. E nós não vimos nenhum desses fenômenos. Só quando eles começam a ser traduzidos em termos da natureza, que ele começa a ser percebido. E de uma hora para outra vem a chuva. E a gente nota a chuva. Mas não notou que existia uma série de fenômenos, milhares de fenômenos que se organizaram para que produzisse a chuva. Assim é o nosso pensamento. O nosso pensamento é um fluxo vibracional traduzido em forma de imagem. Por isso que o pensamento sempre é passado. Porque quando a imagem coagula, você coagulou a imagem a partir de um fluxo que está ocorrendo o tempo todo. Então, na verdade, como diz o Darlô ali muito bem, na hora que a gente congela essas imagens, nós fazemos esse congelamento a nossa forma de ser. E acreditamos que nós somos imagens congeladas. Quando, na verdade, nós somos um fluxo vibracional e, ao mesmo tempo, um fluxo não vibracional. Não vibracional porque é não local, é sistêmico, a partir de salto quântico e interação não local, e vibracional, ligação local e um fluxo de todo mundo unido. Mas nós só percebemos o conteúdo que a gente faz das fotografias do nosso pensamento. O conteúdo dessas fotografias que está dentro da memória, a gente fala que é o nosso modo de ser e o que nós somos. Então, na verdade, nós criamos uma revista. Essa revista de imagens nós chamamos de personalidade. E falamos, eu sou assim. Não, meu filho, isso aí é só uma coleção de imagens. Muda o condicionamento, muda, dá chance ao novo. Você recebe novas imagens, faz um novo destino. Ou seja, a impermanência é a condição propícia da evolução. E tudo se faz a cada momento. Tudo bem, Darlô? Mais alguém? Não estou ouvindo, Hélio. Não estou ouvindo.
Oi, agora sim. A relação é o seguinte: tem uma teoria na homeopatia que ajuda muito a compreender isso. Todos nós já nascemos com a doença da queda, que nós podemos traduzir dentro da visão homeopática como a psora. A homeopatia classifica a doença em miasmas, que era a visão antiga de Hahnemann. Mas essa visão é altamente moderna, porque ela coloca lá a doença que está iniciando, ou a doença latente, ela vai chamar de psora. E a manifestação da psora se dá principalmente na pele. Depois essa doença vai aprofundando, ela chama de psicose. É como você aparece tumores, como você aparece cistos, aí já é a psicose. E quando ela aprofunda no aparecimento de feridas, aparecimento de tumores, ela chama de sífilis. Não essa sífilis que a gente está acostumado, mas sífilis no sentido da piora desse processo. Então a psora, nós podemos dizer que é a doença da queda. O que é a psora? É aquilo que eu já falei aqui. É o orgulho, lembra? O orgulho, a carência, né? A carência, o abandono, a inveja, a negação, aquilo é a psora. Então nós já temos dentro de nós, Hélio, uma doença latente, que é a doença da queda, da contração da consciência, que hoje está exteriorizada em nós na forma de condicionamento. Quando nós, através das imagens interiores, congelamos as imagens, certo, que nos afeta os outros na nossa relação, e damos força a esse conteúdo dual, negativo, inveja, orgulho, etc., automaticamente nós fazemos a doença que já está presente em nós como processo de distonia ou de desarmonia provocado pela queda. Nós então automaticamente fazemos esse sistema, esse conteúdo se exteriorizar na forma de sensações. Então a primeira parte da doença é sensação. É aquilo que você fala, minha cabeça está cheia, eu estou com um peso enorme na nuca, eu estou com uma bola que sobe e desce, eu estou com uma dor que vem daqui para cá. Essa sensação, a homeopatia dá muito valor, já a alopatia, no sentido que nós exercemos hoje, não dá. Ela vai dar a partir do sintoma. O sintoma é quando a sensação penetrou, quando a psora começa a sua manifestação e caminha para a psicose. Tá claro? Aí nós vamos para sintomas. Aí os sintomas vai ser sintomas fisiológicos e sintomas anatômicos. Aí nós fazemos o diagnóstico. Tá claro? Aí criamos o campo da enfermidade. Aí vamos para os sintomas. Esses sintomas com alterações fisiológicas e depois alterações anatômicas. Nós então vamos e plasmamos a doença. Por isso que toda doença nada mais é do que o conteúdo que nós vivemos interiormente. Então eu posso dizer, como eu gosto de falar, diga-me o que você sente ou o que você pensa que eu direi qual a doença que você terá. Aí você fala, não, mas as doenças que a gente nasce com elas são as doenças que você já vem a partir dos desgastes realizados em vida passada. Tá claro? Se assim o é, a cura também pode ser feita pela mente. Então, o que é a cura medicamentosa? Nada mais é do que o impulso para fazer a mente funcionar. Porque, na verdade, quem se cura com qualquer medicação é sempre a pessoa. Medicações, tratamento, psicoterapia é apenas um meio de auxiliar a você encontrar você mesmo. Ok? Tudo bem, Hélio? Mais alguma pergunta? Pessoal de Brasília, tem alguma pergunta daí, chegada agora? Ok. Próximo slide, por favor. Nesse slide aqui, nós temos a mesma coisa que nós falamos lá antes, né? É o mesmo processo para saltar de 1 para 2 sem passar pelos pontos intermediários. O elétron deve sumir transitoriamente da realidade material. Isso é chamado de salto quântico. Só que esse salto quântico não é realizado só por todas as partículas existentes no universo. É realizado por todas as partículas e campos de consciência do universo.
Então, se eu salto daqui para ali, a minha percepção, no momento que eu desenvolvê-la, eu vou perceber, em ligação local, o salto que eu dei. Então, até a definição de mediunidade muda. Próximo. Aqui é a mesma coisa. E ele está mostrando aqui, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui, em forma de cone, é chamado de cone da luz. O que está fora do cone da luz está com a velocidade acima da velocidade da luz. Então, o nosso cone é esse aqui, ó, que implica todo o processo dentro da velocidade da luz. Nós estamos no universo que a velocidade máxima é a velocidade da luz. A teoria da relatividade não permite um universo onde tenha fenômenos materiais com velocidade acima da velocidade da luz. Isso é muito bacana, porque a gente pode começar a entender, então, todo o processo em relação à velocidade da luz. Então eu gosto de entender dessa forma. O nosso universo é um universo que vai até c ao quadrado, ou seja, a velocidade da luz ao quadrado. Mas nós temos outro universo, que vai a 4, vai a 16, vai a 32 e assim por diante. Tá claro? Esses outros universos estão nesse domínio acima, onde a velocidade é acima da velocidade da luz. André Luiz diz que o nosso pensamento é matéria e ele tem uma velocidade superior à velocidade da luz. Então nós podemos entender o quê? Que à medida que a gente for dinamizando o nosso campo psíquico, nós participamos de realidades que para nós é não existentes. E tudo passa a ser, como o Baldi fala, tudo é uma questão de velocidade. Se minha mente está amarrada dentro de um condicionamento, que eu não saio desse cone de luz, qualquer universo fora desse cone de luz não existe para mim. Então eu posso dizer que entre o universo material e os universos conscienciais, o que nos trava é a velocidade de percepção. Está claro? Então por isso que ele coloca lá, o elétron transforma-se em algo que se propaga com a velocidade superior da luz. Esse algo é aquilo que eu falei para vocês estudar lá no campo acásico, lá do Erwin Lázaro. Esse algo é um campo de informação, ou um campo que ele chama lá de DI, certo? Que é o domínio da informação, que dirige todo o processo. Ou seja, antes de partículas e de campos, existe um campo informacional. Esse campo informacional que materializa e desmaterializa tudo aquilo que existe. E é nesse campo informacional que tem a informação de cada partícula, a cada momento, em cada local, e faz a interação entre tudo. Esse campo informacional nós poderíamos chamar, então, de o campo divino. Tá claro? Pai, pergunta da internet. Sim. Maurício. Então a evolução inexorável para o bem e a perfeição não é um determinismo de Deus, Flávio? É muito bacana isso. Essa pergunta dele é muito bacana. O amor é a liberdade absoluta. E ao mesmo tempo é o determinismo do bem. Olha que bacana. O amor te dá a liberdade absoluta. Você pode fazer o movimento que você quiser, no tempo que você quiser, e fazer o que você quiser. Mas dentro dele tem um determinismo, que é o determinismo do bem e do amor. Porque o amor é a expressão divina em torno de nós. Como Deus nunca desiste de nós, nós podemos fazer qualquer movimento de ódio, de desamor, de desarmonia, que Ele nos busca. Eu costumo brincar que eu falo que Deus é o pai que espera um filho num parque de diversões. O filho cria desejos e vontades o tempo todo nos parques ilusórios da evolução. E Deus espera pacientemente até que o filho se conscientiza de si mesmo. Então essa é a visão. O amor é um paradoxo. Dentro dele tem a liberdade absoluta e o determinismo absoluto. O determinismo da perfeição e do bem e da felicidade para a qual nós fomos criados. E a liberdade de escolher o caminho até esse dia chegar. Ao mesmo tempo, sorver as consequências de cada caminho escolhido, porque isso é automático dentro da consciência.
Então o amor é um paradoxo de liberdade e determinismo. Como podemos perceber o novo se a nossa mente está acostumada com a rotina criada por ela? Explique o que é o novo para uma mente condicionada. É o novo, exatamente. Como você acha que você está condicionado, não tem chance para o novo. O novo é o contrário dessa pergunta. Como é que quem fez a pergunta? Hã? Júlio, então presta atenção. O novo é o contrário dessa pergunta. Porque se você acha que é condicionado, você já se condicionou. O que é o novo? É algo que você jamais percebeu como imagem. O novo é um conceito fora dos seus esquemas mentais. Agora, se você acha que é condicionado e não vai ter o novo, você já se autocondicionou a não tê-lo. Agora, como nasce o novo? Não tem como. Ele simplesmente brota, porque você está em interação com tudo. Por isso que fala insight. Insight é algo que brota do nada. Por isso que fala intuição. A partir de conteúdos existentes na mente, a partir da ordenação de novas imagens. É igual quando você pergunta para o Beth, o seu tratamento faz o quê? Eu falo, não, eu só ordeno as imagens, para deixar que depois do tempo resolve esse assunto. Porque na hora que você ordena a imagem, não tem jeito. As imagens vão produzir novas imagens que vão produzir efeitos diferentes. Nós nos dirigimos através de imagem. Vou te dar um exemplo, só para a gente poder perceber. Lógico que isso aqui é um exemplo. Pega você quando você está assistindo uma novela. Na hora que os personagens na novela são caracterizados, você já sabe quem vai ser ruim, quem vai ser bom, quem vai ser o mocinho, quem vai ser a mocinha, onde vai estar os romances. E geralmente a novela segue do seu ponto inicial até o final com as características bem marcadas dos que são ruins e que são bons. Isso é o condicionamento. Você pega os seus personagens interiores e já define, é meu jeito de ser. E não aceita mudança em nenhum personagem íntimo que você tem. Então a história que você já vai conhecer é a própria história que você já conhece. É por isso que o mundo vira uma rotina. A rotina é uma escola de aprendizagem, mas a rotina mental, a rotina psíquica, a rotina sentimental é uma imposição do condicionamento. Dentro do campo evolutivo, na faixa onde a gente está, a rotina é fundamental para a criação da nossa função no mundo. A memória é fundamental para a ordenação do nosso mundo pessoal. Agora, quando a gente traz a memória para dentro do mundo psíquico, quando a gente traz o campo psicológico para dentro do campo interior, quando a gente traz as noções estratificadas para o nosso conteúdo de busca do espírito, nós criamos a rotina e ficamos presos dentro desse conteúdo. Então, o novo, para quem fez essa pergunta, significa o quê? O novo é sempre aquilo que vai de encontro à nossa maneira de pensar e de ser. Toda vez que tiver alguma coisa que vai além dessa sua maneira de pensar e de ser, esse é o novo para você. Maurício, a Catiúcia, eu ia perguntar, mas você já respondeu, mas acho que vale a pena fazer um comentário. Então, a gente recebe novas informações, digamos que eu seja uma pessoa muito difícil de receber uma informação que seja contrária à minha. Isso já é o meu condicionamento. A partir do momento em que eu paro para pensar aquilo que você está me dizendo e vou raciocinar, mesmo que num primeiro momento eu não concorde, mas que eu vá procurar ver a sua linha de raciocínio, aí já é um primeiro ponto para se abrir para o novo. Isso. Então, vamos pôr, por exemplo, aqui. Ó. Você sabe que você é orgulhosa, mas ninguém pode dizer isso. Né? Se dentro de uma discussão ou dentro do campo fala, você é orgulhosa, você vive fazendo isso, você fala, ai meu Deus, como é que você fala uma coisa dessa de mim? Como você pensa isso de mim? Você pensa, por que eu não posso pensar? Como o mundo é de luta, na hora que alguma realidade nossa vem à tona, seja numa discussão ou seja numa visão, nós não aceitamos. É por isso que os sonhos, que é a mensagem de um nível de consciência para outro nível de consciência, é assim que nós percebemos, e não apenas como expressão do desejo, ou não apenas algo dos campos arquetípicos.
mas nada mais é do que a noção de uma consciência superior regendo a consciência inferior que está dentro de nós mesmos, ele tem de se tornar simbólico. Porque você não aceita nada que é direto. Esse não aceitação é o nosso condicionamento. Na vida é aquele negócio, né? A gente sempre quer sentar na janelinha. Agora, quando a gente não senta na janelinha, a gente vai para o lado oposto do vitimismo, que também não resolve nada. Ah, eu sou orgulhosa, eu não presto, eu sou isso. Isso nada mais é do que orgulho latente. Como eu não construo a imagem desejada, eu construo a anti-imagem. A anti-imagem é a mesma coisa da imagem. Pai, no caso, por exemplo, quando o Bert Hellinger ele fala da questão de ordenar e ele fala de movimentar essa energia entre os membros familiares, ele fala, o intuito do projeto não é você mudar o outro, é mudar a sua visão com relação a isso. Mas como é que, por exemplo, só aquele trabalho de ordenação de energia, ele consegue modificar esse tipo de entrave que tem entre familiar Porque e outro? Ele só trabalha com amor. Por isso que ele chama a nova ordem do amor. Ou a ordem do amor, ou seja, ele não está preocupado em quem que é a vítima e quem que é o agressor. Quem que cometeu o erro absurdo, por exemplo, do estupro e quem foi a vítima que sofreu o estupro. Ele está assim, o que precisa o agressor e o que precisa o agredido para se harmonizarem no amor. As consequências de cada ato vai ficar presa à consciência de cada um. Mas a ordenação das imagens num campo de amor modifica todo o processo. Mas no caso Porque geralmente a gente sempre julga as pessoas e quer estar lá do lado do ofendido. Essa é a nossa característica. Mas se nós todos estamos interligados, o que vai acontecer com o ofensor? Se eu desprezo o ofensor, e aí? Como é que vai ficar isso dentro da ordem de interação onde todos nós estamos interligados? O ofensor vai ter de assimilar as consequências do próprio ato. Isso faz parte do campo da vida. Eu não preciso concordar com o ofensor, mas eu não preciso rejeitar, odiar ou jogar para fora o ofensor, seja no campo familiar ou seja no campo da família humana. Tá claro? Porque o amor nos une a todos. Por isso que você vai ver Jesus, ele não exclui nenhum ser. Ele adverte, ele chama, ele coloca, ele ensina, mas ele não exclui. No caso, é um processo de perdão naquele momento, um perdão, ou é uma manutenção disso? É perdão total, esquecimento do passado, Não. ou tem que ser uma coisa mantida? Olha bem, Isso quando fala em perdão e esquecimento, a gente acha que nós vamos esquecer o fato. Não tem jeito, o fato está na memória. Nós não vamos transformar o fato em conteúdo psíquico. Isso que chama esquecimento das ofensas. Eu pego um fato, você falou comigo de uma forma que me ofendeu. Eu pego esse fato e transformo em mágoa. Ou seja, eu peguei o fato e transformei para dentro do meu mundo interior em mágoa. E vou ficar repetindo essas imagens na minha mente. Então o que se pede quando fala esquecimento das ofensas não é esquecimento do fato. Você teria de perder a memória. Mas o esquecimento da carga que o fato causou. Quantas vezes uma palavra que a pessoa falou, que tem um peso de algumas gramas, se transforma na vida em tonelada? Essa é a diferença. Esquecimento da ofensa não é esquecimento do fato que ocorreu na vida, mas da carga que ela provoca. Falando ali como o Darlô falou, da imagem que ela provoca. E agora eu gostaria de mostrar para vocês que isso que eu estou falando aqui, o Cristo já falou. Vamos pegar o Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus. Pega a palavra céu e coloca como sistema. Pai Nosso que está no sistema e no antissistema, porque ele fala céus. Pai Nosso que estais nos céus. Sistema e antissistema. Vinde a nós o vosso reino. Olha a respiração aí, ó. Se Jesus fala para vir a nós o vosso reino, o reino de Deus é o Deus de amor pleno. Como é que esse reino vem a nós? Se nós estamos em evolução. É porque nós temos duas naturezas.
Na nossa natureza sistêmica, nós assimilamos esse reino o tempo todo. Olha ele falando, vinde a nós o vosso reino. Olha, se fosse um reino que você só vai alcançar no final da evolução, como é que ele vem a você? Vinde a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra. Ou seja, assim no sistema como no antissistema. A vontade de Deus qual é? Todo mundo que interpreta a vontade de Deus, interpreta a vontade de Deus como poder. A vontade de Deus é amor, meu Deus do céu. É misericórdia, é bondade, é ternura. Todo mundo acha que Deus é poder, porque nós estamos aqui no lado querendo poder, né? Aquilo que eu falo, onde tiver 2 ou mais reunidos, aí eu mandarei. Esse é o nosso esquema. Certo? Ora, então, quando fala em poder, a gente está falando em poder divino. Não, o poder divino é amor, então o poder divino é doação. Então, vinde a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O que é esse pão agora? Esse mergulho em Deus que nós todos temos a cada dia. É o pão espiritual. Por isso que Deus fala com Adão quando Adão vai sair do paraíso. Quando ele contraiu a consciência. Ganharás o pão com o suor do teu rosto. Ou seja, agora você vai ter de sair de um nível de consciência para outro nível de consciência. Com o suor do teu rosto. Por isso que ele fala para Eva, que é o símbolo da individualidade, e fala, parirás com dor. Ou seja, para saída de um nível de consciência para um novo nível de consciência tem dor. E não é isso que nós sentimos. Então o pão nosso, quer dizer, aquilo que eu consigo perceber desse movimento de integração e unidade, nos dá hoje. É por isso que Jesus foi tão claro, eu sou o pão do céu. Eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, eu sou o alimento espiritual que desceu do sistema. Está claro? Então nós falamos essa prece todo dia e não temos percepção do que nós falamos. Entendido? E essa prece expressa essa aula que eu estou dando há alguns dias já. Da nossa respiração sistêmica. Nós estamos no antissistema, mas a respiração sistema cria todos os impulsos que nos levam novamente a Deus. Ok? Próximo slide, por favor. Se olharmos o elétron como uma onda, aspecto que ele também toma em certos fenômenos, só é possível a manifestação de uma onda eletrônica nas órbitas cujo perímetro possa conter um número inteiro de comprimento de onda. Nas órbitas intermediárias, também a manifestação da onda eletrônica seria impossível. Pessoal, eu gostaria de acrescentar aqui. Hoje em dia existe, a partir da interpretação de Copenhague, né, a interpretação de Bohr, a visão de que o elétron pode ser uma partícula, ela pode ser uma onda. Eu gostaria de acrescentar aqui, com aquilo que o Baldi nos ensina e vários outros estudiosos nos ensinam, que as partículas, qualquer partícula pode se manifestar como partícula, como onda e como consciência. Está claro? Então o nosso pensamento nada mais é do que nós, como individualidade, como partícula, manifestando através da onda. Mas nós também somos consciência. E como consciência nós temos uma percepção muito maior do que a nossa mente define. Então nós podemos dizer que a onda mental está dentro da onda consciencial. E a onda consciencial é muito mais vasta que a mental. E a onda consciencial está dentro de outras ondas conscienciais maiores. E essa, por sua vez, está dentro do campo do espírito. Ok? Então, o que é o pensamento? Vamos pegar a nossa corrente sanguínea, que é um fluxo contínuo, tá bom? E eu vou lá e tiro um pouco do sangue para examinar no laboratório. Isso aí é as imagens que a gente forma do pensamento.
A gente congela. Mas é muito mais do que isso. Então, o pensamento é a materialização de um campo muito mais vasto. Um campo, inclusive, que transcende o pensamento. Então, nós nos manifestamos como partícula, no nosso caso, como personalidade. Nós nos manifestamos como onda, no nosso caso, a onda mental. E nós nos manifestamos como consciência, no nosso caso, a interação que nós temos com a totalidade. Mas o elétron também é um ser consciencial. Tudo bem? Próximo. Então, olha só que interessante. Eu gostaria também de chamar a atenção, quando eu falo isso aqui, para outra coisa. Então, para qualquer ato de maldade existente no mundo, existe um movimento compensatório de bondade. Olha que bacana. Porque se a vida é de interação, qualquer ato que eu faço para o lado A, vai existir outro para o lado B. Como o bem predomina no sistema, da mesma forma que eu pego lá matéria e antimatéria, no nosso universo a matéria predomina, então logicamente que o bem sempre vai estar predominando, por isso que o bem é diretor da vida. Aí você fala assim, por que tem pessoas, por exemplo, eu não consigo amar meu vizinho nem meu parente? E tem pessoas que já conseguem amar a humanidade. Esse é o movimento compensatório. Enquanto você tem um monte de gente fazendo maldade, existe um Francisco de Assis que vai lá e faz toda a bondade possível. E compensa toda a maldade existente. E a maldade passa toda, e quem fica é a figura da bondade. Ok? Dentro desse princípio de quebra de simetria, ou seja, da queda da simetria do condicionamento. Pessoal, vão tomar uma água, pessoal também da internet, vão tomar uma água, vão dar um descanso de 5 minutos e voltar. Pessoal, vamos começar pelas perguntas. Pessoal de Goiânia, alguma pergunta? Tá ok, vamos sentar todo mundo, vamos começar para a gente não ter problema. Pessoal de Brasília, alguma pergunta? Vamos ver o pessoal da TV Ibis, se tem alguma pergunta. A dualidade se aplica neste caso, para cada movimento do bem há um movimento do mal? Sem dúvida. Vamos dizer Luciano. o seguinte, para cada movimento de harmonia, há movimentos de desarmonia, porque ainda nós pertencemos ao campo de desarmonia, mas sabendo que a desarmonia é transitória e a harmonia é o destino de todos nós. Mais alguma coisa? Pessoal, pode mandar pergunta, hein? Como podemos identificar os conteúdos da família que nos condicionam? Existe um padrão que nos prende, Júlio? Olha, nós vamos estudar muito isso quando a gente começar a estudar mais de perto o campo familiar, né? A constelação familiar. E nós vamos ver que, na verdade, ele não só nos condiciona, como nos expressa. E Jung tem uma frase muito bacana que ele falava assim, o mito que me vive. Então, nós podemos falar o contrário também, aproveitando essa expressão, as imagens que me vivem. As imagens que me vivem têm conteúdos pessoais, conteúdos coletivos, dentro dos conteúdos coletivos tem conteúdos familiares, muito fortes. Então, se nós fôssemos decompor as imagens que nos dirigem na vida, você veria que essas imagens têm um conteúdo pessoal, mas ela é formada por conteúdos coletivos muito fortes. É a mesma coisa de você pensar o seguinte, o que você veste? Você pode olhar o que você veste está dentro da moda. Aí você fala, não, eu não estou nem aí para a moda, porque o anti-moda também é moda. As pessoas esquecem disso, né? Que o anti também é. Se eu nego, eu estou usando o mesmo princípio, só que no sentido oposto.
Então a anti-imagem também é imagem, a anti-negação também é negação. E você vê que se você se condiciona pelo campo, pessoal, de uma hora para outra você está usando da mesma maneira que todo mundo usa. E você ainda fala assim, não, esse sapato está na moda, essa calça está na moda, esse cabelo está na moda. Tá claro? Por quê? Porque, na verdade, você está num campo coletivo. E você expressa esse campo coletivo. E como todo mundo quer pertencer, você pode olhar que todos nós queremos pertencer. Essa condição de pertencer que faz muitas vezes a gente cometer erros, cometer enganos, formar gangues, etc, etc, etc. Porque, na verdade, todo mundo quer pertencer, porque o pertencer é uma das propriedades do amor. E aí a gente vai, né? Não quer estar fora da moda. Igual a minha barriga, está dentro da moda dos anos 60. Não estou fora da moda. Estou na moda dos anos 60. Dada a impossibilidade de uma trajetória contínua durante... próximo slide. Não falei, Andrezinho? Dada a impossibilidade, tudo bem? Pessoal, eu gostaria muito de vocês prestarem atenção nesse slide aqui, ó. E para quem queira, esse livro é maravilhoso. É um livro escrito aí pela década de 80, mas o cara é espetacular. Dada a impossibilidade de uma trajetória contínua durante o salto quântico, propõe a seguinte hipótese. As partículas materiais somem do mundo físico durante todas as trocas de energia, para emergirem de novo no domínio da matéria, já possuindo um novo estado dinâmico. Que bacana que essa frase aí. Leia esse negócio várias vezes. Então todos nós aparecemos e desaparecemos, porque a partícula também é consciência. Mas só que quando a gente volta, mesmo o condicionamento existindo, nós temos um novo estado dinâmico consciencial. E é isso que faz a evolução. Então vamos dizer aqui, botando no tempo para a gente raciocinar, que todos nós fazemos isso e isso, isso e isso, isso e isso. Só que cada vez que a gente faz isso e isso, nós expressamos um novo estado dinâmico consciencial. Em alguns terão saltos extraordinários, traduzidos em forma de êxtase e doações amorosas. O outro vai ter estados mínimos, mas houve uma mudança dinâmica de consciência. Então vamos supor que um pula de 0 para 10 e o outro pula de 0 para 0,1. Ótimo. Mas pulou. Essa mudança no estágio de consciência e aparecendo um novo estado dinâmico é que vai criar essa visão retilínea da evolução. Mudando de forma e estado dinâmico. Mudando de forma e estado dinâmico. Então nós podemos dizer que todo o processo de evolução é conduzido pela bondade divina. Ok? É como se todos nós mergulhássemos em Deus e ressurgíssemos. E em cada estágio desse, mesmo que a gente não tenha percepção, você expressa um novo estado dinâmico de consciência. Como tudo no universo é consciência, do átomo ao arcanjo, tá claro? Então, em cada momento, todos nós expressamos dentro de um campo de interação um novo estado dinâmico de consciência, apesar do condicionamento. Ok? Então é como se você fosse assim, ó, V1, V2, V3, V de você. Então, a cada momento, você sai de um estágio anterior para o próximo. A condicionamento pode estar te regendo. Você acha que não houve mudança nenhuma, mas houve mudança significativa no seu estado dinâmico de consciência. Ok? Próximo. Em resumo,
Todos os objetos materiais revertem periodicamente, com extrema frequência, a um estado de informação difundida em todo o espaço universal e em todos os momentos. Repetindo. Em resumo, todos os objetos materiais revertem periodicamente, com extrema frequência, a um estado de informação difundido em todo o espaço universal e em todos os momentos. Vamos pegar a palavra material e colocar todas as substâncias conscienciais. Porque tudo é consciência. E esse campo de informação é que rege todos os pontos do universo. É como se fosse a dança de Shiva. Seu movimento para cá, o outro vai movimentar para cá, que vai movimentar para cá, e essa informação toda está contida a cada momento, em cada local, porque o universo é holográfico. E aí nós vamos ver o que é Deus. Então Deus não é algo que criou alguma coisa, estabeleceu leis e saiu dessa alguma coisa. Deus é um ser vivo que rege a vida, que é o dom que nós mais percebemos hoje. E esse dom da vida, que existe em todos os seres, inclusive os seres chamados inorgânicos ou imateriais, que são o dom da vida consciencial. A cada momento isso é feito. Por isso que está lá nos Salmos: meu filho, hoje eu te gerei. Ou seja, eu te gero a cada momento. E a cada momento você encontra um novo campo consciencial. Tanto no sistema como no antissistema. É o que nós chamamos aí de mergulho em Deus. Tá claro? Próximo. Não há uma propagação instantânea de uma sinalização. A informação existe num reino de totalidade que transcende as coordenadas do domínio onde se contém a matéria. Ou seja, esse campo de informação transcende o tempo. E não há necessidade do deslocamento de um ponto para outro, como acontece na nossa informação em relação ao computador, por exemplo. Porque todo o processo é intrínseco, é não local. Transcende o tempo. E como todo mundo possui informação do todo dentro de si, então, consequentemente, esse todo ele é refeito a cada momento. Eu gosto de pensar assim, só para a gente poder traduzir a imagem, aquelas imagens que muitas vezes a gente coloca no computador. Um triângulo que vira quadrado, que depois vira um losango, que depois vira... Tá claro? Aquela imagem, né, lógico que a imagem, a gente só traduz as coisas por imagem, nos ajuda a compreender isso. É como se a cada momento tudo se transformasse. Ele é um triângulo agora, daqui a pouco é um quadrado, depois é um cubo, depois é um losango, depois, tá claro, vai mudando todo aquele conteúdo a partir de um campo de informação e um campo de ordenação, onde o novo sempre é expresso como uma nova dinâmica consciencial. Ok? Então o nosso universo seria essa dinâmica. Então a cada momento, todos os seres do universo ganham uma nova dinâmica. Então a cada momento, nós como um conjunto total expressamos o novo. A rotina e a estabilidade só existem na nossa mente. Próximo slide. Olha só essa imagem aqui como é bacana. Então aqui estão os universos, tá bem? Universo 1, 2, 3, N. N universos. Lembra que o antissistema é formado de todos os universos possíveis? Lembra? Eu já falei aqui em aula passada. E aqui está falando o observador, nesses universos. E aqui está falando o domínio da informação, ou o campo de informação, ou o campo acaso. Ok? Esse campo de informação, olha aqui, ó,
é simultâneo, uma extinção e uma criação. Simultânea, porque é fora do tempo e do espaço. Nós não entendemos o que é simultâneo, mas dá para a gente expressar, para a gente poder ter uma visão. Ele é simultâneo, ou seja, ele aparece e desaparece, numa criação e numa extinção simultânea. E cada processo de criação e extinção, e eu estou falando cada aqui porque eu estou falando no tempo, para poder entender, tá claro? Você ganha uma nova dinâmica consciencial. E essa dinâmica consciencial que vai criar aquilo que o Baldi fala, a insaciabilidade. E a insaciabilidade que cria o impulso da evolução. Tá claro? É isso aqui que ocorre com todos os seres do universo. Com todos os seres divinos. Uma criação e uma extinção a cada momento. Próximo. Lê, todo mundo prestando primeiro atenção nas figuras, que as figuras ajudam a entender. Vamos lá? Então aqui nós temos os vários instantes, desde o T0, T1, T2, T3, de um universo K. Aqui é a transformação de matéria e energia, que nós poderíamos acrescentar aqui matéria, energia, consciência. É claro? E depois nós temos o domínio informacional, ou campo informacional, ou campo acásico. Então, olha lá, simultânea, a setinha branca e a setinha preta, branca e preta, branca e preta. Transição informacional, aparição física, transição física, informacional, extinção. Não é que você deixa de existir, você deixa de existir naquela forma, naquele momento. Então, tudo é um campo informacional de interação. Desde que você muda a imagem de interação, você muda a imagem do campo que você capta. Então nós poderíamos ser um ser novo a cada momento. O que não deixa é o condicionamento. É por isso que Jesus foi tão claro. Vós podereis fazer obras maiores do que faço. Se vocês tiverem fé e disser essa montanha, saia daqui, vai para ali, ela o fará. Olha, se Jesus tivesse falado isso aqui, vós podereis fazer obras maiores do que faço, se fosse só uma questão lá no final da evolução, não teria sentido ele falar isso para a gente. A gente chegar aqui e falar assim, olha, quando vocês evoluírem, quando vocês estiverem na fase crística, aí vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Não, ele está mostrando que nós, como potencialidade, temos todas essas forças disponíveis agora. Tanto é verdade que os apóstolos acreditaram nisso e Jesus curava instantaneamente. Você vê, logo depois que Jesus faz a ressurreição, e logo depois que ele transcende o mundo físico, o que acontece? Pedro e João vão andando lá para ir no templo, tem um paralítico de nascença, e ele fala assim, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Ora, não fez uma obra igualzinha que Jesus fazia? No campo da cura? Porque eles acreditaram que isso era possível. Nós somos o contrário. Gente, se eu rezar e tomar um passe e eu curar, meu Deus, o que vai ser de mim? Eu preciso da doença para comercializar as minhas emoções? Jesus, e se alguém me curar? É aquilo que o Beth fala tão bem, né? Quando a gente fala muito num problema, é o que a gente não quer resolver ele. A gente quer mantê-lo. É aquelas pessoas que falam da vida, que a vida dela está um inferno, está ruim. Você fala 30 anos sem ver. Quando você vê, como é que está a sua vida? É um inferno, está ruim. Meu marido. Ah, meu Deus. Então vamos ver lá se a gente consegue ler lá em cima. Cada informação do domínio informacional DI está no mesmo instante físico em todos os pontos da realidade sensorial.
Quero notar aqui que esse instante não seria referido aos tempos eletromagnéticos relativos da relatividade, mas estaria ligado a um tempo universal regido pela informação onijacente. Então agora nós dá para a gente entender um pouco mais sobre onipresença, certo? A onipresença divina. Ou seja, esse campo informacional regendo tudo. Em outras palavras, nada está pronto, tudo está se fazendo. A cada momento, tudo se faz. Isso que é bacana. Numa dança de Shiva imensa. E o pensamento divino rege tudo isso. E eu estou falando pensamento divino aqui apenas como uma propriedade de entendimento. Próximo slide. De novo a imagem, vamos todo mundo dar uma olhada na imagem. Todas as coisas, o bule, as pessoas, o sol, em todos os tempos, todos os campos, toda a informação. Cada coisa é uma inter-relação com todo o universo físico e informacional. Ao nível do microcosmo, não há tempo nem distância separando as partes. Então, tudo estaria regido por esse processo, porque tudo é consciência. E olha lá o que o Horta fala. É importante acentuar novamente que nas propriedades potenciais de um elétron individual estão contidas informações de estado de todos os outros elétrons do mundo. Olha que bacana. É importante acentuar novamente que nas propriedades potenciais de um elétron individual estão contidas as informações de estado de todos os outros elétrons do mundo. Então, dentro de você está contido as informações de todos os outros seres. Então, o estado de consciência seria a percepção das informações que já existem em você. E isso se dá através do mundo interior. Eu vou dar algumas aulas aqui só sobre mundo interior, para a gente entender. Olha aqui, tem muita gente que vive o que nós chamamos de mundo externo, comenta, vive e fala só desse mundo externo. Mas nós temos um mundo interior riquíssimo, de fenômenos psíquicos contínuos, não é só o nosso pensamento, não. Os sonhos é uma dessas fenômenos que ocorrem no mundo interior. Mas as visões interiores, o conhecimento espontâneo que nasce no mundo interior, as visões que você pode ter de mundos que existem dentro de você, é um dos fatores mais importantes da vida. Então nós vamos entender que é essas visões do mundo interior, quando fragmentada, que cria as patologias psiquiátricas. Essas visões de mundo interior, quando associada ao nosso desejo, que cria ilusão. Mas as visões interiores é o que nós temos de mais forte. Se fosse orientada para o campo do autoconhecimento, você teria a verdade revelada a cada momento. Então nós vamos estudar o mundo interior aqui para a gente poder entender a dinâmica das imagens. Vamos voltar então. É importante acentuar novamente que nas propriedades potenciais de um elétron individual estão contidas as informações de estado de todos os outros elétrons do mundo. A informação que é substrato de uma partícula é comum, é partilhada por todas as outras partículas. Ok? Então, se eu tenho informação de todas as outras partículas, na hora que eu tiver a percepção, eu não preciso sair de um lugar para ir para qualquer outro lugar. A percepção já é intrínseca ao meu mundo interior. Pessoal, alguma pergunta? Pessoal da TV Ibis, alguma pergunta? Semana que vem nós vamos aprofundar esse pensamento até chegar no mundo interior, que eu quero estudar o mundo interior com mais detalhe, principalmente em relação àquilo que o Darlot falou hoje, a questão das imagens, que é muito importante, para a gente entender, a partir do mundo interior, como é que nós podemos ordenar a nossa vida. Diga. Pois não.
Pois não. Ah, eu vejo como errado esse conceito. A pergunta que ele está perguntando é que as mônadas só evoluem a partir do cérebro humano, ou seja, quando chega no estágio humano. Não. Eu acho que todos os seres do universo, tudo que existe no universo, seja o que for, é consciência. E todas as consciências estão em evolução e de retorno a Deus. Ah, sem dúvida. Não existe seres sem evolução. O Ilá Prigogine, que foi prêmio Nobel, né? Ele tem uma coisa muito bacana. Ele fala assim: ou todos os seres são vivos, ou todos os seres são mortos. Porque não tem como inorgânico gerar o orgânico. Olha, então se nós percebermos que a consciência é um estado no nosso mundo de movimento, e colocar como elemento primordial da consciência o movimento e a expressão do existir, que é a vibração, então tudo existe, porque tudo se movimenta e tudo vibra. E a velocidade dessa vibração que vai criando consciência de si mesmo, que é a fase que nós estamos. A fase do anjo é a consciência de Deus em si mesmo. Nós, por enquanto, só temos o início da consciência de nós mesmos em nós mesmos. E de uma forma desvirtuada. Então, quando nós tivermos consciência de nós mesmos, do self verdadeiro, quando nós tivermos a consciência da totalidade em nós mesmos, e quando tivermos a consciência de Deus em nós mesmos, todo o processo evolutivo no tempo termina. E nós passamos a viver na dinâmica do sistema. Mas não nos afastamos dessa dinâmica, vivemos ela mesmo no antissistema. Pessoal, então semana que vem nós vamos explorar isso até chegar no mundo interior. Quero ver que com esse curso nosso nós vamos estender, talvez a gente vai fazer aí constelação 1, constelação 2, porque é muito assunto para estudar, né? Tem uma parte prática que eu também quero colocar, à medida que a nossa dinâmica, né, for pegando pela TV IBS, aí nós vamos poder também fazer parte prática, vamos poder fazer discussões depois da aula. Então, quer dizer, nós vamos ter muita coisa ainda para fazer, que nós estamos montando as condições para isso. Então, vamos agradecer a todos, o pessoal de Goiânia que está aí presente, né? Pessoal de Brasília, pessoal da TV IBS. Quem tiver pergunta, por favor, mesmo durante a semana, mande, que nesse intervalo, depois do nosso intervalozinho, nós vamos discutir as perguntas, as respostas. Vamos ver se tem algum aviso. Mauro, tem algum aviso que você queira dar? Chega aqui. Não, o Mauro vai falar, que o Mauro é tímido. Vai, Mauro, por favor. O Mauro, o Estevão, é o pessoal que coordena tudo isso aqui. Então o Mauro vai dar alguns recados que ele quer dar. O pessoal da TV IBS, e mesmo quem está em Goiânia, o pessoal que está aqui, quem quiser rever as aulas, é só entrar no YouTube. Então você entra lá no youtube.com/ibsorg, que no canal tem todas as aulas. Então da primeira à quinta aula, todas as aulas estão lá, você pode assistir quantas vezes quiser. Outra coisa, você assistiu a aula, manda para a gente um e-mail no ibs@ibs.org, falando se o som está ok, se a imagem está boa, se a passagem do slide está acompanhando o que o Maurício está falando. Se vocês derem um retorno para a gente vai poder melhorar o serviço. Então isso é importante, tá ok? Então, quem quiser se inscrever também no canal do YouTube é bacana, porque toda vez que a gente postar a aula, você vai receber um e-mail falando, ó, a aula 6, 7, 8 já está no ar. Então você vai poder acompanhar. Beleza? E toda a aula que é dada na quinta, na segunda-feira já está disponível. Então, como vocês viram, tanto no universo como aqui no IBS, na TV IBS, nós estamos nos fazendo, né? Se não tiver uma interação, nós não vamos dar conta. E lembra que é um fazer de pobre, que nós não temos recurso financeiro para gerar tudo o que nós precisamos. Mas nós estamos fazendo. Quer dizer, com a contribuição de todos, nós pouco a pouco vamos fazendo até que isso se transforme numa estrutura que dê para a gente ampliar. Porque a nossa ideia é ter curso de tudo.
Então você ter curso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, com várias pessoas, não só comigo aqui, que nós estamos fazendo teste comigo, mas nós queremos trazer várias pessoas. Então amanhã você pode ligar lá, tem curso na segunda, terça, quarta, quinta, excursão, com várias pessoas. Quero trazer para cá várias pessoas que têm conhecimento diversificado em várias áreas. Quer dizer, nós estamos começando um modelo, nós estamos já projetando, nós estamos fazendo da nossa experiência aqui, comigo, esse início. Mas amanhã nós queremos trazer pessoas do Brasil todo, pessoas valorosas que têm conhecimentos espetaculares para transmitir, para que amanhã a gente tenha aula, discussões e tenha cursos de todas as formas possíveis. Nós estamos começando com um cursinho na quinta-feira, mas a ideia é estender isso, amanhã ter entrevistas, amanhã ter aulas, amanhã ter uma série de coisas, abordando outros temas, outros campos e aí interagindo com todo mundo. Nós estamos dando o primeiro passo. Agora, quais os passos que vão acontecer, a gente não sabe. Tá? Então, vamos fazer a nossa prece final, terminar o nosso trabalho de hoje, chamar o Adalto para fazer a nossa prece, e para que a gente possa encerrar o nosso trabalho, aguardando semana que vem, com a abordagem que nós vamos aprofundar disso aí. Oi? Ah, tranquilo. Então aparece aí na imagem para o pessoal daqui perceber. Não, eu sou muito ruim nisso. É. Hã? Ah, não escuta? Andrezinho? Tá. Aham. Acompanhando o IBS. Todo ano a gente tem um chá que a gente faz dia 11 de novembro, se não me engano, vai ser esse ano, na verdade. E esse é o meio que o IBS consegue arrecadar os recursos financeiros para estar mantendo a nossa obra. Então a gente gostaria de convidar cada uma das pessoas de Brasília, de Goiânia, pessoal da internet, que por favor venha para o chá, é muito bacana, a gente tem uma série de atividades, de bingo. E, por favor, nos ajude, nos auxilie, porque a gente precisa realmente da ajuda de cada um de vocês. Então, eu acho que a partir de agora, toda aula, a gente vai estar divulgando o chá e pedindo a vocês que compareçam. Vai ser em Goiânia, dia 11. Isso, no Clube Ferreira Pacheco. A partir? Às 17 horas. Tá. Andrezinho, semana que vem você traz o ingresso para a gente mostrar. Beleza, combinado. O chá é uma maneira que a gente tem para tirar dinheiro de vocês, entendeu, né? Para ver se a gente consegue manter alguma coisa. É um engano. O chá é uma ilusão. A gente cria o chá para você ir, para comprar, é uma desculpa, para ver se tira algum dinheirinho para manter as coisas que a gente está fazendo. Tá? Então, com esse clima de alegria, de festa, de aprendizados adquiridos, vamos cada um de nós procurar nos acalmarmos, respirando tranquilamente, serenando a nossa mente. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que nos abençoe a todos nós, pequenos caminheiros, ao longo do caminho que o Senhor nos oferece da nossa própria evolução. Auxilia-nos, Senhor, a implantar a fraternidade, para que possamos, com cada companheiro, com cada um de nós, auxiliar um ao outro, para que possamos caminharmos juntos e que possamos, com força, com coragem, olhar para dentro de nós, nos conhecendo, nos aceitando
Senhor Jesus, pedimos a sua bênção hoje a cada participante, onde quer que eles estejam, Goiânia, Brasília, pela internet, a cada lar aqui ligado, que possa ser iluminado, ser assistido, ser abençoado. É com alegria que retornamos aos nossos estudos e pedimos, Senhor, a sua bênção sempre, que assim seja.